Olá, vamos então continuar o estudo, resolução de questões da Lei 8.112 de 1990. Só quero chamar a sua atenção para o seguinte, caramba. Se você ainda não assistiu a primeira e a segunda aula, pare esse vídeo agora, nesse momento, e vá assistir a primeira e a segunda aula, para você não ter mais dúvida sobre a Lei 8.112 e para você ir praticando na resolução de questões, porque acredito que essa didática ajudará você muito, mas muito mesmo, na hora da realização da sua prova. Então preste atenção, caladinho, acompanhe comigo. Você agora faz parte da minha sala de aula, ok? Então é eu e você, nós dois, ou nós, não sei. Nesse momento é você, eu estou me dirigindo a você que está me assistindo nesse momento. Então nós estamos aqui para passar no concurso público. Eu quero o seu sucesso. Então, para isso, tem que ter muita disciplina. Silêncio. Abandone tudo que você estiver fazendo. Agora você vai ficar atento com o que o professor, com as questões que o professor vai resolver junto com você. Ok? Então, detonando. Vamos detonar e só alegria, só vitória, só conhecimento e uma bateria enorme de questões. Precisa. Isso, conhecimento você vai adquirindo com a prática, é o que nós estamos fazendo, com a prática, com a resolução de questões. Questão de número 16. Questão de número 16. Acompanhe o enunciado da questão. Ao deslocamento de servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, se dá o nome de redistribuição, B, incorporação, C, reintegração, D, remoção. Meus caros, ao deslocamento do servidor a pedido ou a ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, dá-se o nome de remoção. A remoção está prevista no artigo 36. Assim diz: remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Chamo a atenção de vocês. Para fins disposto neste artigo, entende-se por modalidade de remoção de ofício, a remoção de ofício, no interesse da administração. A remoção a pedido, a critério da administração. A remoção a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Para acompanhar o cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que foi deslocado no interesse da administração. Por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial.
em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com as normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados. Ok? Então, o nosso gabarito é a letra D de dado. D de dado. Muito bem. Agora, só para vocês, só para o conhecimento de vocês, quanto à incorporação, quanto a... Eu não sei, acho que eu não vou falar agora não, porque nós vamos ter várias questões que vão... posso, uma pincelada. Deixa eu passar para vocês aqui. Reintegração, redistribuição e incorporação. Acompanhe. A reintegração. Reintegração é a reivindicação do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação. No cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento e com desvantagem. É o que diz o artigo 28, da Lei 8.112. 8.112. Muito bem. Vamos para a questão de número 17. Em relação ao servidor público, assinale a alternativa correta. A questão 17, eu estou procurando a alternativa correta. Alternativa A. Os ocupantes de cargos, funções e empregos públicos de todos os níveis da administração e de todos os poderes aí abrangidos, todos os agentes públicos, estão sujeitos a limite máximo de remuneração de subsídio, de proventos de aposentadoria, pensões ou espécies remuneratórias percebidos cumulativamente ou não. O teto alcança as percepções cumulativas, ou seja, os casos em que o agente acumula cargos, funções ou empregos públicos. Em nível federal, o teto para todos os agentes públicos corresponde ao subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal. Alternativa B. A Constituição Federal, no artigo 37, incisos 16 e 17, estabelece a regra de proibição de exercício simultâneo de cargos, funções e empregos públicos. Esse preceito abrange agentes da administração direta e das autarquias e fundações, não se aplicando aos agentes públicos das empresas públicas e da sociedade de economia mista. Alternativa C. O regimento estatutário é aquele em que os direitos e deveres do servidor estão contidos basicamente no estatuto, que não pode ser alterado no decorrer da vida funcional do servidor, salvo se com a sua anuência. Alternativa D de dado. Nos estados, o agente tem como limite de remuneração o subsídio mensal do governador. Para os agentes do Poder Legislativo Estadual, o limite situa-se no subsídio dos desembargadores estaduais. Meus caros, a alternativa correta é a letra A. É a letra A. Mas eu vou comprovar para vocês por que a letra A. Acompanhe comigo. Os ocupantes de cargos, funções e empregos públicos de todos os níveis da administração, e de todos os poderes aí abrangidos, todos os agentes políticos estão sujeitos a limite máximo de remuneração de subsídios, de proventos de aposentadoria, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não. O teto alcança as percepções cumulativas, ou seja, os casos em que o agente acumula cargos, funções ou empregos públicos. Em nível federal, o teto para todos os agentes públicos corresponde ao subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Meus caros, a alternativa A é o nosso gabarito.
A alternativa A é o nosso gabarito. Eu quero chamar a atenção de vocês para... Nós vamos usar também a Constituição Federal. A Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso 11, diz o seguinte: a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autarquia e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outras espécies remuneratórias percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie em dinheiro dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito, nos estados e no Distrito Federal o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Judiciário, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Preste atenção: o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitando a 90 inteiros e 25 centavos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. No âmbito do Poder Judiciário, aplicável em limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Então, com essa leitura, nós conseguimos confirmar que o nosso gabarito é a letra A, e vamos analisar as demais. A Constituição Federal, no artigo 37, inciso 16 e 18, estabelece regras de proibição de exercício simultâneo de cargo. Sim, simultâneo de cargo, funções e empregos públicos. Esse preceito abrange agentes da administração direta e das autarquias e fundações, não se aplicando aos agentes públicos das empresas públicas e da sociedade de economia mista. Meus caros, olha o que diz o artigo 16, inciso 16 do artigo 37. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Observado em qualquer caso dispostos no inciso 11. Inciso 17. Inciso 17. A proibição de acumular estender-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Então, a alternativa B de bola está incorreta. A alternativa C. O regime estatutário é aquele em que os direitos e deveres dos servidores estão contidos basicamente num estatuto, que não pode ser alterado no decorrer da vida funcional do servidor. Falso? Pode sim, pode ser. Agora, se com a sua anuência, não, pode ser sim, e não tem que ter anuência do servidor, não. Estando de acordo com a lei, pode ser alterado. A alternativa D de dado: nos estados, o agente tem limite de remuneração ou subsídio mensal do governador. Para os entes do Poder Legislativo Estadual, o limite situa-se no subsídio dos desembargadores. Não foi isso. Olha o finalzinho de que nós lemos do artigo 37, inciso 11. Acompanhe comigo. Nos municípios, o subsídio do prefeito.
Nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do poder executivo. Ok, tá certo. O subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do poder legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 esteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie do ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é que o limite que você no subsídio dos desembargadores estaduais está errado. Questão de número 18. Em relação aos direitos dos servidores, analise as seguintes afirmativas. A remuneração é o vencimento do cargo efetivo, excluídas as vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. 2. O vencimento e a redistribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei. 3. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente e irredutível. Está correto o contido em alternativa A, 1 apenas, alternativa B, 2 apenas, alternativa C, 2 e 3 apenas, alternativa D, 1 e 3 apenas. Meus caros, olha o enunciado da questão 18. Em relação aos direitos dos servidores públicos, analise a afirmativa correta. Meus caros, a remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. Então, aí está falando excluídas as vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. Então, o item 1 está errado. O item 1 está errado. Consequentemente, se o item 1 está errado, eu já vou riscar a alternativa A, que fala apenas A1 está correta. Então, a A já posso riscar. A alternativa B, que diz apenas A2, eu não posso riscá-la ainda. A alternativa C diz A2 e 3, não posso riscá-la ainda. A alternativa D eu posso, porque fala que A1 e A3 estão corretas. Então, já risquei a alternativa A e a alternativa D de dado. Sobrou somente a alternativa B de bola e C. Então, o nosso gabarito pode ser a alternativa B de bola ou a alternativa C. Vamos para o item de número 2. O vencimento é a retribuição pecuniária. O vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com o valor fixado em lei. O item 2 está corretíssimo. O item 2 está corretíssimo. O vencimento e a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. É o conceito de vencimento que a Lei 8.112 de 1990 trouxe em seu artigo 40. Então, eu ainda não posso eliminar nem a letra B, nem a letra C de casa. Item 3. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens e caráter permanente, é irredutível. Meus caros, corretíssimo o item 3 e o nosso gabarito, então, é letra C de casa. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. Não pode ser reduzido. É o que diz o artigo 41, é o que diz o artigo 41, parágrafo 3º. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. Muito bem. Vamos então para a questão de número 19. Tendo em vista o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, escolha a alternativa incorreta. Nós vamos gabaritar
Alternativa incorreta. Alternativa A. A instauração do processo disciplinar, é obrigatória se a sanção aplicável for de suspensão acima de 30 dias. Instaurado o processo disciplinar, a prescrição fica interrompida até a decisão final da autoridade competente. Alternativa B de bola. No processo administrativo disciplinar, após a fase do inquérito administrativo com a produção de provas orais, investigações, diligências cabíveis e interrogatório do acusado, uma vez ficada a infração disciplinar, ele será julgado após o decurso do prazo de apresentação das suas razões finais. Letra C de casa. O processo administrativo disciplinar é conduzido por uma comissão composta por 3 servidores estáveis. Sob a presidência de um deles, e ela só tem competência para conduzi-lo até a segunda fase. Porque a terceira e a última é da alçada da autoridade superior que mandou instaurá-lo. Alternativa D de dado. Se a sanção aplicável for suspensão por menos de 30 dias, o procedimento apurador adequado é o da sindicância, com prazo de conclusão não excedente a 30 dias, prorrogáveis por igual período pela autoridade superior, assegurada, mesmo em se tratando de sindicância, ampla defesa. Muito bem. A alternativa correta é, só que o enunciado pede a incorreta. Então, o gabarito que nós estamos procurando é o gabarito incorreto. Vamos analisar alternativa e normativa? Vamos, professor. Posso? Pode, professor. Então tá, vamos lá. A instauração de processo disciplinar administrativo é obrigatória se a sanção aplicável for suspensão acima de 30 dias. Instaurado o processo disciplinar, a prescrição fica interrompida até a decisão final da autoridade competente. Meus caros, a alternativa A está corretíssima. A instalação do processo administrativo disciplinar é obrigatória. Se a sanção aplicável for suspensão acima de 30 dias. Instaurado o processo disciplinar, a prescrição fica interrompida até a decisão da autoridade competente. O processo disciplinar está no capítulo 3, artigo 148. Quanto à parte final da alternativa A, está no artigo 142, que fala da prescrição. Diz o seguinte: interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia que cessar a interrupção. A alternativa A está correta, não é o nosso gabarito. A alternativa B. No processo administrativo, após a fase do inquérito administrativo,
com produção de provas orais, investigações, diligências cabíveis, interrogatórios do acusado. Uma vez tipificada a infração disciplinar, ele será julgado após o decurso do prazo de apresentação das suas razões finais. A alternativa B de bola, é o nosso gabarito, porque ela está incorreta. Acompanhe por que a alternativa B de bola está incorreta. Primeiro, eu chamo a atenção de vocês para o artigo 153, que fala do inquérito. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Aí continua. O processo, quando tipificada a infração, artigo 161, tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias, assegurando-lhe vista do processo na repartição. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 dias. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro para diligências reputadas indispensáveis. No caso de recusa do indiciado em opor ciente na cópia da citação, o prazo para a defesa contar-se-á da data declarada em termo próprio pelo membro da comissão que fez citação com assinatura de 2 testemunhas. Então, meus caros, na verdade, quando diz aí com produção de provas orais, e quando diz também que após o decurso do prazo de apresentação de suas razões finais, não é isso não. Na verdade, o que fala o dispositivo legal no artigo 161 diz: tipificada a infração disciplinar, será formulada não será julgado não, será formulada a indiciação do servidor. Será formulada a indiciação do servidor, não é o julgamento não, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. Ok? Então, a alternativa B de bola está incorreta. É o nosso gabarito. Vamos comentar a alternativa C. No processo disciplinar, o processo disciplinar é conduzido por uma comissão composta por 3 servidores estáveis sob a presidência de um deles, e ela só tem competência para conduzi-lo até a segunda fase, porque a terceira e última é da alçada da autoridade superior que mandou instaurá-lo. Corretíssimo. Essa alternativa ela está de acordo com o artigo 149 da Lei 8.112 de 1990, que diz o seguinte: o processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores. A comissão, não se esqueça, ela é composta de 3 servidores estáveis, designados pela autoridade competente. Quer dizer, então, que eu não posso colocar servidores comissionados. É o caso do seletista. É isso? É só o estatutário. Designado pela autoridade competente, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 143, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupando o cargo efetivo superior ou do mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. A comissão terá como secretário o servidor designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros. Não poderá participar da comissão de sindicância ou de inquérito cônjuge, companheiro
ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade. Assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou sigilo pelo interesse da administração. As reuniões de audiência das comissões terão também caráter relevante. Então, a alternativa C de casa está correta. C. Se a sanção aplicável for suspensão por menos de 30 dias, o procedimento apurado adequado é o da sindicância, com prazo de conclusão para o excedente, não excedente a 30 dias, prorrogáveis por igual período pela autoridade superior, assegurada, mesmo em se tratando de sindicância, ampla defesa. A alternativa D de dado está corretíssima, conforme dispõe o artigo 145. Da sindicância poderá resultar arquivamento do processo, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias, instauração de processo disciplinar. Parágrafo único. O prazo para a conclusão da sindicância não excederá 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério da autoridade superior. Artigo 146. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração do processo disciplinar. Questão de número 20. A licença paternidade, direito conferido ao servidor público civil pela Constituição Federal de 5 de 10 de 88, até que a lei venha dispor sobre o assunto, tem o prazo de licença paternidade. 5 dias, B. 3 dias, C. 10 dias, D. 8 dias. Meus caros, a alternativa correta da questão de número 20 é a letra A. A licença paternidade tem o prazo de 5 dias. Prazo de 5 dias. É o que diz o artigo 208 da Lei 8.112 de 1990. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença paternidade de 5 dias consecutivos. Questão de número 21. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. B. Ficará em disponibilidade com remuneração integral até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Ficará em disponibilidade com remuneração integral até a restauração do cargo extinto. Será aproveitado o cargo de classificação mais elevada do quadro ao qual pertencia. Meus caros, a alternativa correta é a alternativa A. De acordo com a Constituição Federal, o artigo 41. Ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo, o servidor estável, que o seu cargo for extinto ou declarado a sua desnecessidade. A alternativa correta é letra A. Questão de número 22. Última questão, acho que é a última desse nosso vídeo. A remuneração dos servidores públicos poderá ser fixada e revisada por ato do chefe de cada um dos poderes. B. Será fixada ou alterada somente por lei, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, observada a iniciativa privativa em cada caso.
será fixada ou alterada somente por lei, sem qualquer garantia de periodicidade observada a iniciativa privada em cada caso. Será fixada ou alterada somente por lei, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data, sem distinção de índices, com iniciativa privativa para o chefe do Poder Executivo, que beneficiará os servidores dos demais poderes. Meus caros, a alternativa correta, que fala sobre a remuneração dos servidores públicos, é a alternativa B de bola. A remuneração dos servidores será fixada ou alterada somente por lei. Somente por lei. Assegurada a revisão geral anual. Assegurada a revisão geral anual. Sempre na mesma data, e sem distinção de índices. Sem distinção de índices. Observada a iniciativa privada em cada caso. Essa é o nosso gabarito correto. Sobre o vencimento e a remuneração, você pode ver o artigo 40 ao artigo 48. Questão de número 23. Assinale entre os seguintes cargos públicos aquele que não pode ser provido em comissão. Aquele que não pode ser provido em omissão. Alternativa A, secretário da Receita Federal. Alternativa B, assistente do diretor da Imprensa Nacional. Alternativa C, gerente do Departamento Municipal de Saúde Pública. Alternativa C, D, motorista do veículo oficial do prefeito municipal. Meus caros, você que já assistiu a aula 1 e 2 sabe gabaritar esta questão facilmente. Porque o gabarito da questão de número 23 é a letra D de dado. Por quê, professor? Secretário da Receita Federal pode ser, é cargo comissionado. Por quê? O cargo comissionado, ele abrange assessoria, diretoria e chefia. No caso, então, o motorista, não há que se falar, o cargo de motorista não é um cargo que pode ser provido em comissão. Alternativa, questão de número 24. Quanto às disposições referentes aos servidores públicos, não é correto afirmar. Nós vamos gabaritar a alternativa incorreta. O estrangeiro, na forma da lei, pode ocupar cargo público. Corretíssimo. O estrangeiro pode ocupar cargo público. Nós já estudamos também. Nós já estudamos essa informação nos vídeos anteriores. B. Não se admite concurso público exclusivamente de títulos. Correto? Não se admite concurso público exclusivamente de títulos. Na verdade, o concurso público ele é de provas ou de provas e títulos. Alternativa C. O edital do concurso público pode estabelecer sua validade em até 5 anos. Falso. Ele põe a sua validade até 2 anos, podendo ocorrer uma prorrogação. Então, a alternativa C de casa está incorreta. D. O servidor público tem direito à livre associação sindical. Corretíssimo. E. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não podem ser superior aos pagos pelo Poder Executivo. Corretíssimo, como nós já vimos, no artigo 37, o inciso 11 da Constituição Federal Brasileira. Ok? Nós encerramos essa aula.
E no próximo bloco nós vamos começar com as observações que eu prometi a vocês e em seguida resolvendo a questão de número 25. O meu abraço, que Deus abençoe a sua dedicação, o seu trabalho, a sua disciplina. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Não se esqueça, se você não viu ainda, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo do curso de resolução de questões sobre a Lei 8.112 de 1990, você tem que ver a primeira e a segunda aula, ok? E outra coisa, você encontra na minha página www.hernandoadvogado.blogspot.com.br vários cursos sobre o regimento TJ, curso sobre o regimento TRE, curso sobre a parte geral do Código Civil Brasileiro, curso sobre atos de ofício e vários outros que estão disponíveis na minha página, no menu Publicações. Um grande abraço e não se esqueça, se essa aula está sendo válida para você, compartilhe. Convide que eu farei parte dos seus amigos do Face. Um grande abraço. Até o próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer.